nós, neste mês, vamos começar a meditar no Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, que está lá no Evangelho de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7. O Sermão da Montanha é um dos textos mais trabalhados, interpretados no Evangelho de Jesus. Ele é o centro da mensagem de Jesus. Lá nós encontramos Jesus reinterpretando a lei de Moisés, quando ele diz: vocês ouviram o que foi dito, mas eu lhes digo. Nós encontramos Jesus falando sobre a importância do trabalho da espiritualidade, falando da oração, do jejum. Nós encontramos Jesus falando de generosidade, de doação, falando de oração, como nesse lugar secreto. Ali nós encontramos a oração do Pai Nosso. Nós encontramos Jesus falando sobre duas maneiras, pelo menos, de viver a vida, de viver a nossa existência, uma firmada na areia e outra firmada na rocha. E nós encontramos uma introdução muito linda de Jesus falando sobre as bem-aventuranças, uma palavra fundadora para esse Sermão do Monte. Então, se você tem dificuldade, está começando a conhecer os evangelhos e quer entender o que Jesus disse ali nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, nós temos um resumo, um compêndio da espiritualidade, da ética, da moral e da existência de Jesus. O texto de Mateus diz, inclusive, que quando Jesus vai falar esse sermão, vai conversar com seus discípulos, ele sobe no monte, ali tem uma multidão, ali tem os seus discípulos aos seus pés, e ele sobe no monte. A imagem de Moisés, eu não sei se vocês conhecem a história de Moisés ou se lembram que Moisés sobe no Monte Sinai, no Antigo Testamento, para receber as 10 palavras, o decálogo, que a gente chama de 10 mandamentos. A imagem de Moisés, que era justamente esse intermediador entre Deus e o povo, Jesus agora sobe no povo e ele mesmo não recebe uma palavra de Deus, porque ele é o próprio Deus, ele dá a palavra aos seus discípulos, fechando um ciclo e reinterpretando a lei de Moisés. Depois nós temos o Pentecostes, lá em Atos, depois que Jesus morre, ressuscita e ascende aos céus, nós temos o sopro do Espírito na igreja. E o que acontece ali? O Pentecostes, a festa do Shavuot em hebraico, é a festa justamente onde se comemora a entrega da lei de Moisés no Sinai, a lei a Moisés, na verdade, que foi entregue de Deus para Moisés, os 10 mandamentos ali, que acontece depois da Páscoa judaica. E o Pentecoste cristão é justamente o momento onde o Espírito, Jesus não está mais para dizer suas palavras, mas o Espírito de Deus é derramado, porque agora não há mais intermediador, a não ser Jesus, que é colocado em nós a partir da presença do Espírito Santo. Então nós agimos como cristãos a partir do sopro do Espírito, que foi derramado nesse dia do Pentecostes, onde a palavra de Deus se faz presente, viva em nós, habita em nós. Mas, se você precisa entender algumas coisas, você pode voltar para o centro. Não é o começo, Moisés, não é o final, Pentecostes, a continuação que somos nós, mas o centro que é Jesus. E esse centro está ali no Sermão do Monte. A mensagem de Jesus central, o coração do Evangelho, está ali no Sermão do Monte e começa com as bem-aventuranças, dizendo que a gente precisa estar atento ao que reside profundamente em nós, que é esse Espírito que coloca em nós coragem diante da nossa fragilidade, consolo diante do nosso choro, cuidado com o próximo diante das nossas atividades, e assim vai trabalhando o essencial. E Jesus começa então dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E encerra essa introdução do Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, justamente
no texto que eu gostaria de ler e refletir com vocês nessa noite, Mateus 5, a partir do verso 13. É o encerramento da introdução do Sermão do Monte das Bem-aventuranças. Terminando as Bem-aventuranças, Jesus diz assim: vocês, a partir do verso 13, capítulo 5, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos por essa celebração, por esse momento de comunhão, de partilha da fé, por esse culto onde nós vamos celebrar também a ceia do seu Filho Jesus. Mas nós te pedimos nesse momento que o Senhor habite o nosso coração com seu Espírito, para que nós possamos interpretar e refletir na palavra que está aqui colocada diante de nós. Que essa palavra possa penetrar o nosso espírito, a nossa alma, o nosso ser, responder nossas questões e trazer de fato luz àquilo que é preciso nas nossas vidas. É assim que nós te pedimos, para o nosso bem, para a sua glória, no nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém. Então esse é o Sermão do Monte, o sermão que sintetiza capítulos 5, 6 e 7. Eu, inclusive, gostaria de pedir para vocês, durante o mês de agosto, a lerem capítulos 5, 6 e 7, porque nós vamos ficar nesses capítulos durante o mês de agosto, que tem 5 domingos. E nesse trecho, especificamente, que nós lemos, depois de introduzir, como eu disse, as bem-aventuranças, Jesus especificamente trata de uma questão muito importante para mim e para você, para todos nós que somos seus discípulos e discípulas, que é justamente o que nós somos e o que nós estamos fazendo aqui. Por que nós nos reunimos? O que nós estamos fazendo aqui nesse mundo, nessa existência? Qual que é a nossa identidade? Qual que é a nossa missão? Qual que é o nosso valor? É isso que Jesus pretende dizer com esse trecho do texto que nós lemos. Porque eu não sei se vocês sabem, mas os discípulos e as discípulas de Jesus, historicamente, eles nunca tiveram entre os mais poderosos. Eles nunca estiveram entre os mais reconhecidos. Eles nunca se assentaram nos lugares mais estratégicos. Desde os primeiros dias da caminhada de Jesus, os seus discípulos estavam majoritariamente entre os marginalizados, entre os oprimidos, entre as pessoas questionáveis da sociedade. E era uma gente que, por conta disso, vivia com muito medo, vivia sem saber se a sua voz valia alguma coisa, sem saber, inclusive, se a sua vida valia alguma coisa. E esses discípulos de Jesus eram, então, esse tipo de gente que, por apanhar tanto da vida, por serem tanto desprezados, menosprezados, já chegavam em lugares desacreditados e não acreditavam nem que tinham algo, de fato, a oferecer. E eles achavam que os outros eram mais importantes, que os religiosos de destaques, os donos das sinagogas, as pessoas importantes da política judaica, eram de fato as pessoas importantes. E eu acho engraçado isso, né? Como é que a gente lê a vida. Não é só daquele tempo, mas até nos tempos de hoje. Às vezes a gente julga a importância das pessoas e a nossa própria importância pelo dinheiro que a gente tem, pela carreira que a gente construiu, pelo lugar onde a gente estudou ou onde a gente estuda,
por uma espécie, por quantos seguidores nós temos nas redes sociais, por uma espécie de reconhecimento social que carrega nos ombros, sabe, que a gente carrega nos ombros e demonstra para as pessoas. E a gente então começa a classificar pessoas, né? Classificar pessoas a partir de categorias. Ali estão os mais importantes, ali estão aqueles que merecem ser ouvidos, e ali estão aqueles que não têm muita coisa a dizer. Quantos seguidores eles têm? Ah, só tem 1.000, só tem 500. Né? Aquele lá tem 300 mil, 1 milhão, 2 milhões. E os discípulos de Jesus, então, dentro dessa divisão meio louca assim, que a gente faz na história da humanidade, tá pipocando, né? É aqui no meu? Cadê? É? Parou, vamos tentar. Então, os discípulos de Jesus estão no meio dessa divisão que a gente faz na história, e eles estariam, hipoteticamente, na sua maioria, entre essas pessoas, as quais as pessoas olham e dizem, eles não têm muita coisa para dizer. Eles não têm muita coisa para acrescentar. Sabe? Mas Jesus não pensava assim. Jesus, ele dizia, você é bem-aventurado. Você chora, mas você é bem-aventurado. Você é pobre de espírito, mas você é bem-aventurado. Jesus acreditava de outra maneira. Não da maneira como se dá o reconhecimento social. Jesus, e essa é uma das coisas, na verdade, mais bonitas que a gente acha no Evangelho. A palavra fundadora de Jesus sobre toda a vida que existe, sobre toda a existência. Jesus acredita que a gente pode. Jesus acredita que a gente é relevante. Jesus acredita nas pessoas, inclusive, que ninguém acredita. Isso é muito interessante, porque Jesus olhava para essas pessoas que eram deixadas de lado, pessoas que viviam na periferia do Império Romano, e falava para elas, sigam meus passos, vocês se tornarão grandes pessoas. E você sabe que hoje a gente tem muita consideração, uma estima muito alta pelos apóstolos, pelo colégio apostólico, por Pedro, Tiago, João, pessoas que escreveram parte da Bíblia, pessoas que fazem parte da nossa tradição, mas eles eram meninos que não eram reconhecidos na sua sociedade. Eles estavam entre aquelas pessoas esquecidas e deixadas de lado. Não eram os alunos mais brilhantes das sinagogas, tanto que não seguiam carreira com os rabinos. Foram continuar a profissão dos seus pais. Eram meninos que estavam se ocupando de ofícios que pertenciam à família, pescadores, gente que fazia rede. Aqueles meninos que estavam lá no Mar da Galileia, ou cobrador de impostos, gente que era discriminada pelo próprio povo judeu, considerada como traidores, mulheres desprezadas pela sua própria condição de gênero. E Jesus convoca então essa gente desprezada, porque Jesus acreditava nas pessoas, porque Jesus é essa expressão de um Deus que acredita nas pessoas. E isso é muito engraçado, porque a gente acha que o convite da fé, geralmente, é para que a gente troque de microfone também, quando precisa. Às vezes falha. A gente acha que o convite da fé é para que a gente acredite em Deus, não é? E é também, isso é muito verdade. Mas o convite da fé também é nesse sentido, para a gente entender que Deus acredita na gente. Deus acredita em pessoas como nós somos, em gente como a gente é. Deus acredita que a gente pode aprender, Deus acredita que a gente pode se transformar, Deus acredita que a gente pode melhorar, Deus acredita que a gente pode iluminar vidas, inclusive. Deus acredita que a gente pode fazer diferença na nossa sociedade.
E isso é muito interessante, porque eu não sei se é uma dúvida que você tem, se você repara às vezes, mas às vezes a gente vê esse culto tão bonito e tão cheio. Mas quando a gente está empenhado em fazer alguma coisa para a construção do reino de Deus, a gente vê às vezes as pessoas no canto. E eu não sei o porquê, mas talvez você se encontre nesse lugar de uma pessoa marginalizada, nesse lugar de uma pessoa que talvez se ache que, ou se acha que não pode adicionar muita coisa à sociedade, ao nosso mundo. Talvez você esteja nesse lugar dizendo: eu não tenho muita coisa para oferecer. Pois esse texto aqui é um texto para você que pensa assim. Esse texto é um texto para você que se encontra nesse lugar. Porque Jesus está olhando para essas pessoas que sofrem, essas pessoas desacreditadas, essas pessoas que vivem na periferia, na Cachoeirinha, no Jardim Peri, no Jardim Peri Alto, na Coab, no Elisa Maria. Está olhando para a gente que às vezes somos, né? A gente que é esquecida pelos políticos e pela sociedade. E está dizendo assim: vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. E isso é revolucionário. Isso é revolucionário. Parece que Jesus, para usar um termo moderno, ele está empoderando os seus discípulos e discípulas aqui com esse texto. Vocês são o sal da terra. E sal da terra a gente pode entender, pelo menos, como duas funções na época de Jesus. Porque quando Jesus diz: vocês são o sal da terra, vocês são nesse mundo, ele está dizendo aqueles que retardarão o apodrecimento das coisas. Porque eu não sei se você sabe, mas já deve ter ouvido, você que vive na igreja, que o sal, na época de Jesus, ele tinha mais do que a função de dar sabor, mas ele também servia para conservar alimentos. Então todo mundo que trabalhava inclusive com carne naquela época sabia que a carne apodrecia. E para conservar e para retardar o processo de apodrecimento, eles espalhavam o sal na carne de uma maneira que não a estragasse, que pudesse ser servida como alimento, para que ela pudesse se conservar e o seu apodrecimento seria então retardado, atrasado. E eu não sei se vocês sabem, mas no mundo a gente tem uma lei da desorganização. É uma lei que não é só bíblica, é uma lei da física. Segunda lei da termodinâmica, além da entropia, que diz que as coisas tendem a se desorganizar, elas tendem a entrar num caos. Se você entra num quarto, limpa o seu quarto e fecha, e deixa ele por dias, meses, ele vai se sujar, mesmo que você não entre nele. Porque as coisas tendem, na natureza, a se desorganizar. Se você coloca um pingo de tinta num copo, esse pingo de tinta ele não vai ficar num cantinho, ele vai se desfazendo. Essa é a lei da entropia na termodinâmica, a segunda lei da termodinâmica. Mas não é só uma lei da termodinâmica, do mundo físico, natural. A Bíblia também diz que o ser humano sem Deus caminha para uma desumanidade, caminha para uma desorganização daquilo que ele deveria ser. Sem Deus, nós caminhamos, a Bíblia diz, para a morte, para uma desordem, para uma desorganização. E aí Jesus olha para essa gente oprimida, menosprezada, não reconhecida, e diz assim: vocês sabiam que nessa terra vocês são o sal? Vocês sabiam que nesse mundo que parece experimentar esse processo contínuo de decomposição moral, de decomposição existencial, de decomposição espiritual, ele pode ter a sua destruição desacelerada, dependendo do tipo de consciência e de ação que você tiver? É isso que Jesus está dizendo.
Jesus dá para mim e para você uma função que a gente às vezes nem se dá conta de que a gente tem nesse mundo, nessa existência. O que Jesus está dizendo é que a nossa presença aqui nesse mundo, de alguma forma, pode impedir, retardar processos de apodrecimento. E aí você pode pensar nos lugares que você frequenta, nos lugares que você, por onde você anda, onde a sua presença está, de forma estratégica. Nesses lugares, como que você poderia desacelerar processos de apodrecimento? Como você pode fazer isso? Pense no desafio como um discípulo, uma discípula de Jesus que foi apresentada como sal da terra. Pense em como você pode fazer isso com a sua ética, com a sua voz, com a sua ação, com as experiências que você tem a partilhar diante das experiências de morte que você testemunha e que podem ser ou canceladas ou desaceleradas somente porque você está ali. É por causa da sua vida. Porque Cristo transmite a sua mensagem, o seu evangelho, a sua salvação através da sua vida. E aí você é capaz de trazer potência, vitalidade de volta para um lugar que estava como um ambiente de decomposição. Entende? Em outras palavras, o que eu estou dizendo é que você pode ser instrumento de Deus na vida de alguém, na vida de um casamento que está se desfazendo para que ele seja refeito. Você pode ser instrumento na vida de alguém para que uma esperança que foi perdida seja recuperada. Você pode ser, eu e você, com todas as nossas limitações, com todos os nossos desafios, com todas as nossas incongruências, sal da terra. Sal da terra. A gente pode até não acreditar nisso, que a gente é capaz. Mas a questão é que Deus acredita na gente. É isso que Jesus está dizendo. Deus acredita na gente. E é engraçado como a gente tem algumas coisas que vão se construindo na nossa cabeça, né? Pensa aí no lugar que você está, na religião. Quais são as pessoas que Deus usa? Às vezes a gente fala assim, Deus usa tanto fulano, eu queria ser usado como fulano. Né? E a gente constrói uma caricatura de vida, porque sim, é uma caricatura, não é uma verdade. Que Deus usa aquela pessoa porque aquela pessoa é perfeita, aquela pessoa está mais preparada. Não, não é isso. Quando você se aproxima de pessoas que para você são usadas como exemplo, você percebe que essas pessoas são tão falhas como você. Você percebe que essas pessoas têm tantos dilemas quanto vocês e talvez mais. A única questão é que essas pessoas acreditaram talvez nessa fala de Jesus de que elas poderiam fazer a diferença no mundo e no lugar que elas habitam somente pela ação delas, porque elas conheceram, carregam esse Jesus e testemunham na vida delas desse Cristo. Deus não usa ninguém porque está preparado para agir. Deus não usa ninguém porque é perfeito. Deus usa quem está à disposição para ser um instrumento de retardação, de apodrecimento das relações, da existência, da nossa sociedade. As tradições evangélicas têm seus jargões, né? E eu gosto muito, assim, com todo respeito eu falo isso, dos meus irmãos pentecostais, eles dizem um jargão que eu acho que vale muito para essa mensagem. Quando a gente fala, não sei se Deus vai me usar, eles chegam e falam, varão, dá lugar, deixa Deus te usar. Dá lugar, varão. Vai lá, profeta. Entende? E isso é de fato genial, porque traz para a gente essa consciência daquilo que Jesus diz, de que eu posso ser esse instrumento nas mãos de Deus, e não apenas
Deus faz de mim um instrumento inconsciente, mas eu tendo a consciência de que eu sou esse instrumento usado por Deus para abençoar a vida, isso faz da minha vida uma vida muito mais significativa, uma vida com muito mais sentido. A participação da minha consciência naquilo que Deus está fazendo através da minha vida e em mim, isso me traz bênção também. Porque é claro que Deus pode me usar sem eu saber. Ele usa quem Ele quiser. Mas não é muito mais legal a gente saber que a gente é capaz também de ser usado? Isso não traz mais sentido e significado para a nossa vida? Isso não traz mais significado para a nossa rotina religiosa? Saber que a gente é usado por Deus. E então Jesus está olhando para essas pessoas desacreditadas e dizendo: vocês são o sal da terra. E eu disse que tinham duas funções, né? A outra é aquela que a gente já conhece. O sal não era somente utilizado para conservar, preservar aquilo que era preciso, retardar o apodrecimento, mas ele também era justamente usado para dar sabor. Era um condimento, um tempero. E Jesus está, de alguma forma, fazendo uma denúncia aqui para a gente e dando uma esperança, porque denunciar esse mundo insosso, sem sabor, mas de alguma forma que a gente pode, através das nossas ações, através da nossa inteligência, entregar tempero para esse mundo, entregar sabor para vidas. A gente pode temperar vida de pessoas. É isso que Jesus está dizendo. Temperar. E aí eu volto a dizer, pode ser com as nossas palavras, pode ser com nossos gestos, pode ser com a nossa humildade, pode ser com a nossa compaixão, pode ser com o nosso comprometimento, com a espiritualidade, essa dimensão humana que às vezes a gente esquece. Pode ser através da nossa generosidade, mas sempre com a consciência de que a nossa existência, a existência de qualquer pessoa é sagrada e precisa ter esse tempero de vida. Então a gente vai procurar viver a vida, sabe, sem banalizar a existência das pessoas, sem banalizar a sua própria existência. E de diversas formas a gente pode levar esse tempero para a vida das pessoas. E o que é interessante no sal também, para quem é MasterChef, para quem gosta de cozinhar, eu me arrisco às vezes a fazer um arroz. As minhas filhas dizem que lá em casa, meu arroz é melhor. Minha esposa fala isso, que meu arroz é melhor que o seu. Não fala? Ixi, cai em contradição. Não fala. É que eu só faço arroz. Mas eu faço a limpeza da casa. Mas por quê? Porque às vezes você sabe que você tem que dosar. Muito sal estraga a comida, pouco sal deixa a comida sem sabor, né? Então ser o sal da terra e temperar a vida das pessoas tem que ter consciência, tem que ter boa mão, tem que ter discernimento, sensibilidade, sabe? A gente não precisa sair salgando de algum jeito, de todo jeito, do jeito que a gente pensa, gritando. A gente pode ir devagar. A gente nem precisa ser notado. O sal tem essa característica também. Ele não é visto, né? Ele não é visto. O sal a gente sente. A gente às vezes luta por uma igreja evangélica que precisa ser vista, que precisa estar na mídia, que precisa marchar para Jesus, mostrar para o Brasil, que precisa estar na bancada evangélica. Mas o sal ele não é visto, ele é sentido. Onde que ele está fazendo diferença? Onde que ele está temperando e mudando a realidade? Sabe? Eu acho interessante essa característica do sal. A gente dá sabor, a gente mostra algo diferente, mas às vezes a gente nem precisa ser visto, ser aplaudido, como muitas vezes a igreja evangélica quer. Então Jesus está dizendo aqui para essa galera, vocês são o sal da terra. Mas ele diz algo mais, né? Ele diz também, vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. E essa segunda parte também é muito importante e interessante. Sabe por quê?
porque Roma era a cidade-luz. Hoje a gente fala que Paris é a cidade-luz, né? Mas Roma era a cidade-luz. Roma era a luz do mundo. Onde estava o poder? Na capital do império, Roma. Onde estava o governo? Onde estava a força bélica? Em Roma. Então você imagina, Jesus passou a sua vida na cachoeirinha, não passou em Paris. Jesus passou a sua vida na periferia do império, um lugar desprezado, um lugar à margem, distante. E todo mundo do império, que vivia às margens do império, todo mundo olhava para Roma. E porque Roma era esse poder, essa potência política, econômica, era esse império, as pessoas olhavam para Roma e falavam: lá existe luz. E se nós quisermos sermos iluminados, nós precisamos olhar para Roma. E nós, olhando para Roma, nós seremos iluminados copiando a sua força, recebendo o seu poder. Roma ilumina o mundo do império. E se a gente quiser, inclusive, ser mais iluminado, a gente precisa ir para lá. Sair da margem, sair da periferia. Aí vem Jesus, nessa dinâmica, com esse povo marginalizado, nesse lugar de periferia, e diz assim: vocês são a luz do mundo. Parem de olhar para Roma. Vocês são a luz do mundo. Vocês iluminam todo esse negócio aqui. E aí, quando a gente tem consciência de que a nossa vida pode ser luz aqui nessa terra, de novo, a nossa missão fica muito mais interessante. Muito mais interessante. Porque assim, como sal, dá tempero para a comida, sabor, preserva. A luz para a existência é um elemento fundamental, não é? A gente precisa de luz para enxergar as coisas. Então parece que quando Jesus diz que a gente é a luz, ele está dizendo assim: olha, vocês são importantes. A presença de vocês é importante nesse mundo, porque a presença de vocês nesse mundo pode dar visibilidade para coisas que as pessoas geralmente não conseguem ver. A presença de vocês nesse mundo pode fazer com que as pessoas enxerguem coisas que elas não estão vendo na existência delas. Coisas que às vezes são essenciais. E esse é um privilégio de ser igreja, de ser seguidor e seguidora de Jesus, de ser comunidade de Jesus. Nós podemos ser vistos, nós podemos não só ser vistos, mas iluminar. Não é que existe uma luz para que a gente seja visto. Veja, não é isso que Jesus está dizendo. É que existe no mundo uma luz que brilha e que pode brilhar através da gente para que as pessoas que não estão vendo aquilo que é essencial para a existência delas comecem a enxergar isso. Você já deve ter passado por uma experiência assim, de ter caminhado com alguém que foi abrindo a sua mente, e de repente você começou a ver coisas que você não via antes, mas que estavam ali diante de você. Ou você já foi essa própria pessoa para alguém, sabe? Alguém que abre os seus olhos e faz com que você contemple coisas que você não contemplava antes. E aí você começa a andar com algumas pessoas e você começa a receber essa luz, uma nova consciência. É um pouco a nossa experiência de conversão, não é? Eu não estou falando de ver coisas fora da realidade, desse ambiente místico da religião, porque pode existir e existe, mas eu não estou falando disso, eu estou falando de coisas que a gente percebe no curso da existência. Sabe, que antes a gente não percebia, mesmo na nossa caminhada religiosa. De repente a gente começa a ter conversas, a gente começa a ter reflexões, que de repente agora está fazendo mais sentido, porque antes não fazia muito. Sabe? A gente começa a abrir os olhos, e isso é o que a gente chama de conversão, que é essa mudança
essa mudança de ponto de vista, essa convergência de pensamento que vai fazer com que a gente olhe para as coisas de uma determinada maneira, que a gente começa a enxergar aquilo que é mais essencial, aquilo que é mais importante. Sabe aquela luz que derrubou o Paulo no chão e que agora vai tirando as escamas dos nossos olhos para que a gente consiga enxergar esse processo de conversão? Aí a gente vê o mundo, a gente vive no mesmo lugar. Sabe aquela parábola da borboleta, né, da lagarta que vive num jardim rastejando e vê tudo de um certo ângulo, com certo medo, e de repente ela faz um casulo para se proteger e de repente se liberta e vira uma borboleta e vê um lindo jardim de cima. O lugar não mudou, ela habita o mesmo jardim, mas a sua visão mudou. A sua perspectiva mudou, não é? E aí eu fico olhando para Jesus e ele dizendo assim para a gente: então, vocês são essa luz que pode iluminar a vida das pessoas. São vocês, com a existência de vocês. Às vezes eu ouço, gente, você já deve ter ouvido, às vezes na sua casa: eu preciso de uma luz. Já ouviu isso? Eu só preciso de uma luz. Você ouve essa expressão e parece que essa pessoa que fala isso está dizendo: eu não estou conseguindo discernir, eu não estou conseguindo achar sentido, eu não estou conseguindo achar resposta, eu não estou conseguindo ver a solução. E aí, Jesus diz assim: então, você pode ser a luz para ela. E aí você vai lá e se aproxima. E de repente essa pessoa acha a resposta. E ela fala: você iluminou o meu caminho. Não porque você é sagrado, não porque você é melhor, não. Mas só porque você se colocou à disposição para ser aquilo que Jesus disse que você poderia ser no mundo. Isso não é bonito. Isso não é significativo para a existência. Isso não dá sentido para a nossa religião cristã. Ajudar o mundo, preservar o mundo. Eu ouvi certa vez em palestras que eu fui, cientistas falando que o mundo, esse problema ecológico que a gente não é socioambiental que a gente está tendo, porque a gente não lida bem com a natureza, ele criou um problema no mundo que o mundo já entrou em um processo que não vai mais voltar. Mas eles dizem: a gente pode retardar isso. A gente vai ter que se adaptar à mudança de ambiente, mas a gente pode retardar algumas coisas. E o cristianismo pode ser justamente isso. Pessoas pensando em como retardar esse processo socioambiental que está levando ao mundo a um outro ambiente, ecologicamente falando, que a gente desconhece, que todo mundo vai sofrer. Isso é uma vocação cristã, de preservar, de retardar. Entende? A nossa existência é convidada para fazer isso e iluminar as existências que estão vivendo, às vezes, em trevas. Então, preservar, temperar e iluminar. Então, dependendo do tipo ou de como a gente vive a nossa vida, a gente pode fazer duas coisas nesse mundo: ser sal, preservar e temperar, dar sabor para o mundo. Tem gente sem sentido no ambiente, assim, que falando que a vida não tem sentido no ambiente em que você vive. Então, você pode dar sabor e iluminar esse mundo. Tem gente que não está conseguindo enxergar respostas, não está conseguindo enxergar roteiro para a sua vida, não está conseguindo construir o seu enredo de vida. Você pode iluminar, você pode ser essa luz. É engraçado como Jesus tinha essa capacidade singular de olhar para a gente como a gente é, do jeito que a gente está, e dizer assim: acredita em mim, vocês têm muito mais a fazer nesse mundo do que vocês acreditam que vocês podem fazer. Então a minha palavra para vocês, Igreja de Jesus, nessa noite, se por acaso você não está aqui visitando, você pode ser também luz ou ser iluminado
pela luz desses discípulos e discípulas que estão aqui. Mas a minha palavra é: acreditem, você pode. Bem-aventurados são vocês. Ah, mas eu choro, eu estou num lugar existencial que eu não... Bem-aventurado, porque você vai ser consolado. Você é a luz do mundo, você é sal da terra. Ah, mas eu estou lidando com tanto problema que eu não tenho tempo. Bem-aventurados misericordiosos, os que praticam a justiça, os que sofrem inclusive por conta dela. Sabe, Jesus está dizendo: vocês são o sal da terra, a luz do mundo. Há uma esperança de vida e há uma esperança para a gente acreditar no mundo que a gente vive, na sociedade que a gente vive, que vem da gente. Porque um dia a gente recebeu essa esperança no nosso coração e essa luz ilumina a nossa vida. E isso é muito lindo. Deixa Deus te usar, varão. Vai, profeta. Vai fazer o seu papel no mundo. É isso que Jesus está falando. Sabe, acreditem. Acreditem. Deus acredita mais em você do que você imagina. E você pode ouvir. Você pode dizer: mas eu acho que eu não tenho condição. Eu acho que fulano... Não completa essa frase, não. Vai, deixa Deus te usar. Abre o seu coração, como a gente cantou. Usa as suas mãos, usa os seus pés, usa a sua voz, usa a sua força, a sua vitalidade, a sua sabedoria, o seu discernimento para abençoar esse mundo. Permita que Deus seja visto através do seu olhar, através da sua ação. Você, meu amigo, você, minha amiga, você é luz do mundo, você é sal dessa terra. Preserve os lugares em que você passa. Sabe, esses lugares que estão apodrecendo e você está vendo. Empreste a sua resistência para esses lugares, para essas pessoas, para essas famílias, para a sua sociedade. Entregue a sua resistência. Não permita que essas coisas, por onde você passe, que dependem de você, sejam destruídas, não. Desacelere esse processo. A partir de você, a presença de Jesus pode chegar ali e dar sabor da nova vida. E é nesse mundo mesmo, sem sabor, sem graça, às vezes, que a gente pode temperar as relações. Permita que Deus use a sua vida para você ser esse tempero. E não se esqueça que você é luz. Não se esqueça. Eu e você, nós, todos nós aqui. Independente do lugar que a gente habite, independente da situação existencial que a gente se encontre, nós somos luz. A gente pode iluminar. E não é porque você é dotado de uma existência singular, perfeita, santa, inquestionável. Não. É só por uma simples razão. Desde que uma luz chamada Cristo brilhou na nossa história, na história do nosso mundo, essa luz resolveu penetrar no fundo da nossa alma. E ninguém mais, essa é a mensagem, precisa viver em densas trevas. Ninguém mais precisa viver em trevas. Deus conta com gente como a gente e a gente precisa acreditar na gente. A gente precisa acreditar que fé não é só acreditar em Deus, mas é acreditar que Deus acredita em gente como a gente. Para que o mundo seja abençoado, para que a gente veja novas realidades sendo construídas, novos abraços, novos acolhimentos, para que as pessoas olhem as nossas boas ações, saibam que elas não vêm de nós, glorifiquem a Deus que está nos céus, mas sejam abençoados e salvos por esse poder da dinâmica do Evangelho.